Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do PetCast, projeto de extensão do grupo Pet FurgSap. O meu nome é Pedro e eu sou acadêmico do curso de Engenharia de Produção. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Mark, eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção e hoje a gente tem aqui como nossa convidada, nossa professora, queridíssima professora Bianca. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigada pelo convite, Mark. Obrigada pelo convite, Pedro. É um prazer estar aqui no PetCast. Tá? Eu sou a Bianca, sou professora da Engenharia de Produção desde o dia que o curso começou. Para falar, tu falou agora que, inclusive, que é professora do curso de Engenharia de Produção, mas tu é graduada em Engenharia Civil. Sim. Né? Até pela FURG de Rio Grande, né? Sim. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que te levou a escolher esse curso, porque eu acho que é interessante trazer isso, porque às vezes a escolha desse curso partiu de uma necessidade de estudar. Tu conhecia alguém, tinha algum parentesco com alguém que já cursou Engenharia Civil? Eu queria que tu falasse um pouco como foi a escolha. Eu acho que a escolha ela se deu pelo desenho. Pelo desenho. Então, assim, eu sou egressa da FURG desde o ensino médio. Uhum. Eu fiz o ensino médio no colégio técnico, que era integrado ao campus em Rio Grande. E no ensino técnico eu cursei uma disciplina de desenho técnico e uma disciplina de desenho arquitetônico. Então, eu me apaixonei primeiro pelo desenho. E aí a engenharia foi uma sequência do curso técnico que eu fiz. E aí a civil por conta do desenho. Eu poderia ter ido para a engenharia da computação, que eu fazia curso de informática, mas o desenho me cativou e aí eu fui para a engenharia civil. Foi a principal coisa assim que tu olhou e falou? Eu me apaixonei pelo desenho, principalmente pelo desenho arquitetônico. Tu é de Rio Grande? Eu sou natural de Rio Grande. Egressa da PUC, né, desde o médio, assim, então tem um vínculo com a instituição de alguns bons anos. É interessante, eu acho que ela é uma das primeiras que comentou assim que realmente queria fazer, já tinha inspiração para fazer esse curso. Porque os outros professores, alguns a gente perguntou assim, como é que tu caiu no curso? Eu vi que era um que tinha, eu vi que era um que podia fazer. Que nem na pergunta que eu te fiz, porque alguns professores também disseram que partiu de uma necessidade, né? No sentido de, tem que fazer alguma faculdade, vou ver o que é o mais... O que tem disponível. O que tem disponível para mim, perto, ou até por... conhecer alguém que fazia o curso e tudo mais, e é interessante ver. Conseguiu bolsa em alguma faculdade? Sim, poderia ser. No meu caso, assim, eu tinha que fazer um curso dentro da FURG. Eu era rio-grandina, eu sou aluna de escola pública, egressa totalmente da escola pública desde a minha formação básica, e eu sabia que eu ia estudar na FURG Rio Grande, e eu tinha que escolher um curso dentro do espectro da universidade. E coincidiu que eu já tinha uma tendência para a área de exatas, assim, tinha uma facilidade, e eu entrei na onda da engenharia civil, assim, por conta do desenho. Então, na parte do ciclo básico de engenharia ali, obviamente, eu acho que todos têm um espanto, né? Uhum. Mas como tu tinha essa facilidade, então não foi um problema para ti. Não vou dizer que foi fácil, né? Não, sim. Foi bem difícil também. Mas eu sabia o caminho que eu tinha que percorrer, que eu tinha que trilhar para fazer dar certo. Você já tinha bem ciente, assim, o que estava do lado da frente, assim. Estava. Eu acho que o curso técnico me preparou muito para isso. Uhum. Ter cursado, né, um ensino médio técnico, já dentro da universidade. A gente ali já tinha contato com os universitários das áreas de engenharia, então já tinha colegas conhecidos que já cursavam, que estavam indo cursar. Então eu já sabia o que ia me aguardar ali no cálculo, na geometria analítica, nas físicas. Então a gente já tinha um preparo, assim, tem a dificuldade que a gente sabe que é quando o aluno chega, né? Hoje eu enxergo em vocês, assim, às vezes o próprio desconhecimento do como vai ser a graduação. Esse problema eu não tive, eu já sabia que ia ser um problema, tá? É difícil, foi difícil para todo mundo, mas eu já estava condicionada que ia ser difícil. Eu acho que isso facilitou um pouco na minha organização, na minha dedicação,
eu já sabia o quanto ia ser Bom, difícil. você falou que sabia que ia ser difícil, assim, e qual que tu considera que foi o teu maior desafio que tu enfrentou dentro da graduação fazendo engenharia civil? A mecânica geral, com certeza. Mecânica geral. Para Sério? mim foi a pior disciplina. Por conta dos conteúdos serem complexos, alguma coisa Pelo sobre... volume de conteúdo, eu acho. Uhum. Toda a parte ali da estática, a parte da dinâmica, que vocês veem em 2 disciplinas, na civil a gente via numa única disciplina anual. É até hoje anual. Né? Então é um volume de conteúdo que não termina. Uhum. Então eu acho que foi a disciplina assim, que mais me E, deixou com... e durante ali a graduação, eu não sei, eu não me lembro quando e como foi que eu fiquei sabendo disso, mas a gente ficou sabendo aqui, até o pessoal comentou antes de começar aqui, que tu já foi PET, né? Tu já foi bolsista do grupo PET. Sim. Lá de Rio Grande de Engenharia Civil, imagina. Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Sobre essa história do PET. Eu tenho um carinho muito grande pelo PET, assim. Eu acho que o PET, para mim, como pessoa, ele foi transformador. Uhum. Ali eu entendi o tripé da instituição, o ensino, a pesquisa, a extensão, a importância do aluno de graduação dentro das instituições, porque vocês são os protagonistas da universidade. É por vocês que a universidade existe, é por vocês que eu sou professora e que todo esse sistema funciona. Então, o protagonismo do aluno de graduação. E quando eu entrei no PET, ele não tinha o nome que tem hoje. Ele chamava Programa Especial de Treinamento. Uhum. Tinha um outro nome. E a ideia era formar os multiplicadores do conhecimento para os alunos de graduação. Que funcionava como hoje a gente tem as monitorias, né? As atividades de drive que vocês têm. Então, tudo lá atrás já existia, só que hoje com muito mais tecnologia, com muito mais apoio, né? E o PET era isso. Então, ele tinha um grupo, nós éramos 12, a partir do 2º ano do curso, e nós éramos multiplicadores do desenvolvimento. Então, a gente trabalhava com palestras, semana acadêmica, atividade de pesquisa, atividade de ensino, Na época era um PET só para todo mundo, ou tinha o PET da civil, o PET da mecânica? Na época que eu fui petiana, existiam 2 PETs na FURC. O PET da engenharia de alimentos e o PET da engenharia civil. Eram só esses 2 grupos. E por muito tempo foram só esses 2 grupos. O da engenharia de alimentos eu acho que é o mais antigo. Depois veio o da engenharia civil. E muito tempo depois que teve uma ampliação dos grupos PET. E era só a civil. Na época a gente também não tinha os outros cursos, né, da civil empresarial, nem da civil costeira e portuária, que hoje fazem parte do grupo da área de civil, né? E não existia o PET como é o de vocês, que é Conexões e Saberes, que é um PET interdisciplinar. Então, ele era específico do curso de engenharia civil, e eles vinham nos cursos que tinham, na época a gente tinha o provão, com maiores dificuldades, né, de notas no provão. Então, aí os PETs vinham para elevar, assim, o número de alunos ingressantes, os que permaneciam, os coeficientes de rendimento, a formação dos alunos, né, para que não tivesse evasão, não tivesse tanta retenção. Então... E na época já ganhava bolsa para participar? Sim, na época já tinha bolsa, ela equivalia a 1/3 da bolsa de mestrado. Não vou lembrar, mas era exatamente 1/3 tem hoje também da bolsa de mestrado. E tem uma fase bem interessante do PET, que quando eu estava no 4º ano de faculdade, indo para o 5º, o PET ia ser extinto. Ia acabar com o programa. Tu entrou já no primeiro semestre e já entrou no PET? Eu entrei no 2º ano do curso, só entrava a partir do 2º ano. Era um pré-requisito. Era um pré-requisito. Uhum. Aí entrava no 2º, ficava 2º, 3º, 4º e 5º ano como petiano, sem reprovação. Se tivesse reprovação, era desligado do programa. Uhum. E a coisa do coeficiente de rendimento também? Tinha todos os critérios que tu tinha, mas o maior critério era a reprovação, era 0 reprovação. Então, era uma cobrança maior também, né? E como assim ele ia ser extinto? Ia ser extinto. O governo estava com políticas que não ia renovar. As bolsas de mestrado estavam cada vez menos, doutorado pouco.
uma fase que a gente agora há pouco viveu, assim, da falta de incentivo na pesquisa científica, né? E o PET estava sendo uma das coisas que ia sofrer com essa política que estava na situação. E os petianos se juntaram de todo o país e nós fomos a Brasília fazer um protesto, um manifesto, se reuniu PETs de todo o país. Tu foi? Eu fui. Eu acho que se hoje a gente tem um programa de educação tutorial que tem um amparo legal, foi porque lá atrás eu e alguns outros petianos fomos lá. Que ano que foi isso? Lutar. Foi, acho que em 99 que teve esse protesto, 99, 2000. 99, tu começou a graduação em 97. 99, 2000. Eu acho que foi no ano 2000 que a gente foi a Brasília. E eu acho que foi muito bom, porque hoje quando eu vejo assim, que os PETs ampliaram, que os PETs perpetuam, e vejo que os alunos, né, hoje vocês são meus alunos, e eu vejo refletindo assim, ações que eu já fiz, que as sementinhas são plantadas e elas vão gerando outros frutos. Eu acho que foi uma coisa importante que eu pude deixar para os PETs. Deve ser legal olhar e ver que tu fez parte de uma coisa que faz com que isso esteja acontecendo. Que essa roda continua girando, né? Legal. Eu queria te perguntar, trazendo até para a tua área de engenharia civil mesmo, até porque tu fez parte do PET, engenharia civil, né? Qual que tu acha que é a importância do grupo PET enquanto para a formação de engenheiro civil, por exemplo? E se tu lembra alguns projetos que tu participou quando tu esteve no PET, qual que tu acha que foi a coisa que tu mais trouxe e usa até hoje como profissional, né? Acadêmica, o que tu aprendeu ali no PET? Eu acho que ele transcende a área da civil. Ele me deu a oportunidade de ir atrás do que eu preciso ou do que eu quero. Então, acho que o PET me tirou de uma zona de conforto. Então, antes eu esperava, tem que fazer uma visita técnica. Eu esperava vir a lista para preencher meu nome e ir na visita técnica. Quando a aluna petiana, eu era responsável por organizar a visita técnica. Então, eu tinha que entrar em contato com a pessoa da empresa, com o setor de viaturas, com o professor que ia ser responsável e organizar todo o processo, né, administrativo interno, o contato com a empresa, como que a gente vai ir, que horas vai chegar, quem vai nos receber, o que a gente vai... E eu acho que é sair dessa zona de conforto, né, e descobrir os espaços da universidade, os trâmites para que isso acontecesse, foi um divisor de águas na minha vida. Depois que eu, enquanto aluna de graduação, tinha que ir às vezes lá na pró-reitoria para pegar a assinatura do diretor, que a gente ia fazer uma visita técnica, depois ia levar lá para o professor, que ia ser o responsável da visita, o cronograma, o roteiro da viagem, a lista dos passageiros. Então isso e saber que aquilo ali que eu estava fazendo não era só para mim, né? Que eu ia poder compartilhar num ônibus que estaria levando 40 outros estudantes. Então, o quanto aquilo era importante para o curso. O quanto aquilo era importante para uma formação amplificada, né? Porque quando tu sai da sala de aula, é diferente. O que a gente aprende na sala de aula, ele tem um propósito, mas quando a gente sai da sala de aula e consegue absorver conhecimentos que a gente tem na sala, dentro do mercado de trabalho, ele é muito maior. Então, acho que o PET, isso foi uma das coisas que o PET mudou e me fez enxergar melhor a profissão e me fez ser outra pessoa também. Eu vi que a graduação tu concluiu ali na FURG de Rio Grande, né? Mestrado tu fez na Universidade Federal de Santa Maria e depois tu fez doutorado na USP. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi a experiência de passar por todas essas universidades, qual que tu talvez tenha se identificado mais, não querendo criar algum tipo de rixa. Eu sei que até tu hoje é professora aqui da FURG, né? Talvez a resposta esteja até meio óbvia, mas falar um pouco sobre essa experiência de ter passado por 3 universidades federais diferentes. Eu
quando eu estava na graduação, eu tenho até hoje, né, um amigo lá que foi o tutor do PET. E um dia eu cheguei para ele, ele era da área de solos, hoje ele trabalha bastante com a área de ondas. E eu disse, eu não quero trabalhar com essa área de pesquisa, eu quero trabalhar com materiais, com inovação de materiais, com sustentabilidade. Aí ele sentou bem sério, porque muitos colegas faziam projeto de pesquisa com ele, TCC com ele, porque a gente vivia muito dentro do PET, né? Eu tinha um professor, dentro daquela área ele era uma referência, e eu gostava dele muito como pessoa, a gente tem uma amizade muito grande até hoje, que é o professor Valdir, mas eu não era muito fã da área de atuação dele. Eu gostava mais da área de materiais, tipo, no concreto, no cimento, aquela parte suja que ninguém gosta. Aí ele disse assim, não, então eu vou te encaminhar para um professor, o professor André, que ele está voltando do doutorado, e ele trabalha com essa área de durabilidade do concreto, acho que tu vai te dar bem com ele. Aí eu conheci o professor André, que foi, eu posso dizer que o meu mentor, assim, minha inspiração. E aí eu fiz meu TCC na área de materiais, e na hora de ir pro mestrado eu passei em Rio Grande, na Engenharia Oceânica, e passei em Santa Maria para a área de materiais. E o André me disse, vai para Santa Maria porque a área lá é maior, vai ter um campo de trabalho maior, uma área de pesquisa maior. E foi uma experiência ímpar, porque até então eu estava dentro da universidade, né? Eu fiz médio e graduação dentro do campus da FURG, uma outra cidade, uma outra universidade, coisa que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês não são daqui de Santo Antônio. E para mim foi uma experiência muito boa, assim. Então, eu estava numa instituição federal, uma co-irmã, mas com outras pessoas, com outras áreas de pesquisa, com outras linhas, né, outras mentes, e eu acho que isso foi muito importante, porque tu começa a ter uma rede de contatos, a conhecer outras pessoas, outras pesquisas, e conhecer outras instituições, porque não é porque eu hoje estou professora aqui, que eu não ache que a Universidade de Santa Maria é menos... Não, foi muito importante. Lá eu tive a oportunidade, minha primeira experiência de docência em sala de aula foi lá. Eu acho que se eu não tivesse ido, eu de repente não saberia que eu queria ser professora. Então eu fui professora lá em Santa Maria, fiz meu mestrado lá em Santa Maria. Isso para mim foi muito importante. Tá? E o ter sido impulsionada, vai para Santa Maria porque lá o mercado vai ser melhor para ti. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo assim, como o professor André foi generoso comigo, porque eu era aluna dele, a gente tinha um trabalho de TCC bom, que poderia virar um bom mestrado, e ele disse, vai adiante. Aí eu cheguei lá e tive outros professores, outros mestres, e por coincidência, tanto o André quanto o meu orientador do mestrado, eles são egressos da USP no doutorado. E aí eu acho que ficou esse gostinho. Agora eu quero... Eu também quero experienciar a USP. E aí deu a oportunidade de eu ir fazer o doutorado na USP, que é uma referência, né? Com certeza. E já tinha assim em mente desde quando que tu queria sair da graduação, já fazer o mestrado, sair do mestrado, já fazer o doutorado? E aqui eu vi que tem uma lacuna aí, uma né? especialização junto com o mestrado. Tem uma lacuna. Eu sabia que eu ia fazer mestrado, que eu ia sair da graduação e eu ia fazer mestrado, e até porque eu acho que é muito mais fácil, né? Já tá mais acostumado com sala de aula, é um ano a mais de sala de aula, depois é o trabalho. Eu fiz um trabalho de TCC que gerou pesquisa, gerou resultado, então eu já estava imersa nesse meio aí para fazer o mestrado, né? De fazer a linha de pesquisa, de fazer os experimentos, então ele meio que foi natural para mim fazer o mestrado na sequência. Mas a vida me levou para outros caminhos, né? Me levou para outros mercados de trabalho. Na época que eu saí para o mestrado, eu não tinha bolsa. Já comentei, né? Que o PET ia ser cortado, os mestrados estavam sem bolsa. Então eu fiz o meu mestrado sem bolsa. Né? Nesse período eu fui trabalhar como substituta lá em Santa Maria. Que aí a minha renda não
de bolsa, né? Eu trabalhava como substituta. E aí eu fui para o mercado de trabalho, porque aí mais 4 anos de doutorado com chances de fomento de bolsa baixíssimos, né? Aí o mercado de trabalho era a opção. Deixa eu trazer um pouco antes aqui, como é que foi a tua experiência de estágio obrigatório? Tu fez um estágio obrigatório seguindo estritamente os meses da disciplina de estágio obrigatório ali, foi um estágio voluntário, foi Sim. um estágio... Foi voluntário? Foi voluntário. Sério? Sério. Como é que é essa experiência? Eu fiz um estágio, assim, a engenharia civil em Rio Grande, a engenharia civil, quando eu me formei, por conta da economia, ela estava em baixa. A engenharia civil, ela oscila muito com a economia. A economia vai bem, os financiamentos imobiliários vão bem, a engenharia civil é protagonista. A economia vai mal, os financiamentos imobiliários de habitação são baixos, então o mercado de engenharia civil é ruim. E eu me formei nessa época, dos desafios da engenharia civil. Então, a construção civil muito em baixa. Então, conseguir estágio numa cidade que formava 30 engenheiros civis por ano, com baixíssima construção civil, era um desafio. Então, a gente fazia estágio voluntário, né? Eu começo a fazer meu estágio ali no período de férias, para não sobrepor muito com as aulas, no último ano do curso. Numa construtora, eu fazia todas as manhãs. Aí, hoje, a gente comentava ali na roda de conversa que teve da semana acadêmica, né, que a gente tem que falar com o operador e descobrir, né, como é que ele faz. Eu lembro que eu entrava na obra às 7h30 da manhã e eu saía da obra meio-dia e depois eu tinha que pegar o ônibus para ir para casa. E eu tinha um outro colega que fazia estágio comigo, que entrava também às 7h30 da manhã e a gente pegava o ônibus junto para ir para casa. Ele tinha vergonha de pegar o ônibus comigo porque ele ficava mais olhando os projetos, acompanhando a produtividade do pessoal. E eu ia fazer um reboco de laje com o pedreiro, assentar azulejo. Eu saía, que era puro pó de cimento. É louco, é muito louco. Eu saía bem assim, operário. Então a gente entrava no ônibus, ele entrava limpo e eu entrava toda, o cabelo era rígido de tanto pó. Pele queimando cimento. Mais ou menos. E aprendi muita coisa ali. E foi com o servente de pedreiro, com o azulejista, com o encanador, que me formou uma professora da área de construção civil. Se eu não tivesse ido e botado a mão na massa com eles, eu não poderia ter essa sensibilidade para passar o conhecimento. Lá depois, quando venho a trabalhar com a engenharia civil, né? Quando eu entro na FURIA, sou professora exclusiva da engenharia civil. Então, para mim, foi uma experiência única. E quando os alunos perguntam, a gente tem que fazer estágio, eu quero fazer estágio. Eu acho o estágio, eu sou super defensora do estágio. Eu acho que o estágio te forma, assim como a visita técnica te forma, assim como tudo que tu faz fora da sala de aula, ele te dá o diferencial. Porque na sala de aula, todos recebem a mesma formação. E aí, quando tu começa a sair da sala de aula, tu começa a ter os teus diferenciais, né? Então, tu vai despertar mais para uma área, tu vai despertar mais para uma determinada atividade, para uma habilidade. E o estágio, eu acho que é isso, ele te dá essa visão. Mas comigo aconteceu, por ser petiana, por não poder fazer, porque as regras eram bem diferentes também, a gente não podia reprovar, não podia ter nenhum outro vínculo empregatício. O tempo, né, tinha que dedicar, acho que na época era 20 horas semanais, não sei se vocês a gente também como é que tu vai tirar 20 horas semanais, mas o estágio mais a graduação é impossível. Então, eu fiz o estágio que pude fazer lá naquele momento. Tá? E voluntário, porque quem é que ia querer pagar estágio tendo mais 30 querendo fazer? Então, não tinha, né? A gente não tinha esse mercado. Pegando esse gancho que tu falou, que na época o mercado para engenheiro civil estava em baixa, né? Até por conta disso que tu
fez o teu estágio obrigatório de forma voluntária. Eu queria saber qual que é a tua opinião sobre o mercado de engenharia civil hoje, os formandos de engenharia civil. Como é que tu acha que está o mercado? Eu acho que hoje o mercado ele não rotula mais um sobrenome. Hoje tu é um estagiário de engenharia. Tá? Então não importa a tua formação em qual engenharia Específica, né? específica. Hoje eles querem alguém que solucione problemas. Claro que o engenheiro civil tem um viés, o engenheiro mecânico outro, químico, né? Engenharia de produção, uma engenharia mais transversal, mas hoje eles querem uma solução para problemas. Então o mercado tá bom para todos, desde que tu saiba lidar com as ferramentas certas. Então a tecnologia mudou. Porque antes a gente trabalhava muito com livro, então o profissional que estudava engenharia civil só estudava os livros da engenharia civil. Hoje não, hoje a gente tem muitos cursos online, muitas informações disponíveis aí em rede e muito networking. Então hoje tu não é mais só um engenheiro com aquele, tu é engenheiro, primeira coisa. Então acho que o mercado ele tá aí para quem tá aberto a se adaptar a ele. Deixa eu perguntar aqui, depois, enfim, aí teve a graduação, especialização, mestrado. Aí depois do mestrado, assim, decidi tirar um tempo sabático. Não, aí foi assim, ó. Aí eu fui pro mercado de trabalho, no mercado privado. Eu trabalhei com vendas e depois trabalhei com transporte. Mas na área civil. Na área civil. E a engenharia de tráfego, eu trabalhava com transporte público, então rotas, linhas, oferta, de quanto tempo um ônibus tem que passar na parada de ônibus, quantas pessoas ele carrega, tem que botar mais ônibus, tem que diminuir os horários, então fazendo toda essa análise, que é uma análise que hoje um engenheiro de produção poderia fazer facilmente, né? Só que como é tráfego específico, tráfego ele é uma habilitação da civil, tá? Mas é um controle. É um controle de itinerários. E de otimização, né? Porque o ônibus tem que rodar pelo melhor trajeto para consumir menos combustível, gastar menos pneu, pegar mais pessoas. Então, é um controle de otimização, né? E de melhoria contínua, né? E aí, passado esse período, eu ingresso como professora na universidade. E aí, quando eu ingressei como professora da universidade, eu cumpri 4 anos pós o meu ingresso para poder sair para o doutorado. Então, por isso tem uma lacuna maior. Então, eu já tinha um período que eu já estava fora da academia por conta do trabalho na iniciativa privada. E depois, quando eu venho para o serviço público, eu precisava cumprir 4 anos para depois solicitar um afastamento. E como é que tu percebeu assim que tu queria? Ser professora? Ai, é muito tempo. Desde sempre assim já tinha... Desde sempre, eu sempre com o Léo, acho que ele fez no dia do professor, ele fez uns contatos com professores, né? Por que motivou você para ser professor? Porque você gosta de ser professor da FURB. Quando eu fiz o estágio do curso de computação que eu fazia no médio, eu fiz numa escola de informática de cursos livres. E aí eu ensinava Word, Excel, sistema operacional, Windows. E ali eu sabia que eu queria ensinar. Quando eu fui para Santa Maria e virei professora substituta, ali eu tive certeza que a minha vida seria, em algum momento, ensinar. Eu só não sabia quando, porque eu era substituta, tinha um período, né? Não iria ser para sempre. Aí eu fui para o mercado de trabalho. E nunca deixei isso escondido, né? Sempre procurei. Aí um belo dia eu abri a internet e estava a oferta de vagas para concurso público na Universidade do Rio Grande. Aí tinha exatamente o perfil de vaga, assim, engenharia civil, mestrado na área de engenharia civil, materiais de construção civil, que na época já era meio difícil ser vaga para mestre, as vagas são muito para doutor, Universidade Federal do Rio Grande. Aí eu morava em Caxias do Sul, é a minha oportunidade, porque essa vaga é a minha cara, é onde eu tenho raízes
é o meu perfil, porque é exatamente a minha área de mestrado, engenharia civil, materiais, construção civil. E eu conheço esse lugar para trabalhar. E aí eu fui. E estou há 17 anos. Trazendo então para o presente, já que tu comentou um pouco sobre isso, a gente, para contextualizar o pessoal que está assistindo, a gente está passando por período agora da semana acadêmica do curso de Engenharia de Produção, né? E hoje, em específico, a gente teve uma dinâmica de uma roda de conversa, onde foi apresentado para a gente, né? Para quem foi assistir como ouvinte, um projeto chamado Engenharia por Elas. Engenharia por Elas. E tu está diretamente envolvida ali, eu queria muito saber da tua parte, porque a gente teve uma banca de eu não sei se elas eram autoras, se elas são participantes do projeto. Não, elas foram convidadas externas. Tá. Enfim, elas estavam lá e rolou essa roda de conversa, mais para divulgação ali do projeto e, enfim, rolar essa troca com os alunos, né? Tinham até alunos do ensino médio, do fundamental, né? E mulheres em específico. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, prof. O projeto Engenharia por Elas, ele é uma chamada do CNPq de 2024, que está fazendo um ano agora, em novembro. E é um grande grupo, nós somos 6 instituições nacionais nesse projeto, que foi contemplado com esse edital. A professora Carla, da Física, aqui no campus, também tem o edital aqui em Santo Antônio, né? E essa chamada do CNPq, ela vem tentando equilibrar o protagonismo feminino também nessas áreas de tecnologia, engenharia, matemática e ciências, que é o STEAM, né? Então, porque o mundo ainda é de um protagonismo masculino nessas áreas, né? Então, hoje, se a gente for pensar, o Enem já foi maioria mulheres. Então, o mundo está mudando e o mercado de trabalho também está mudando. As mulheres antes, elas nem trabalhavam fora, né? E hoje a gente não pensa no mercado sem formação e ir para o mercado de trabalho, né? Antigamente, a geração da minha avó, assim, era para ficar em casa, cuidando dos filhos, da casa. E aí, hoje eu tenho 2 filhas e eu não vejo elas fazendo esse tipo de atividade. Eu vejo elas no mercado de trabalho onde elas quiserem. E esse processo, assim, ele se dá porque é uma chamada para professoras. Então, só professoras poderiam submeter o projeto. E as bolsistas têm que ser meninas e tem professoras bolsistas também dentro das escolas de médio e fundamental, que também tem que ser mulheres nessa área de ciências, matemática. E é uma dificuldade até de conseguir professoras para serem as interlocutoras nas escolas. Tem muito professor nessa área, principalmente na física, da química. A matemática ainda tem um pouco mais de mulheres. Então, esse projeto é para que a gente tenha uma equidade já desde a formação, porque as mulheres elas estão em número igual, em alguns casos até maiores. E é importante que isso aconteça naturalmente, que o mercado esteja preparado naturalmente. E essa roda de conversa foi para divulgar isso mesmo, assim. A gente conseguiu, felizmente, trazer 4 gerações diferentes, né? A gente tinha uma aluna da graduação da Engenharia de Produção, uma egressa da Engenharia de Produção, uma professora da área de alimentos, que trabalha com curso de inovação e tecnologia no Senai, e uma pioneira na área de química aqui dentro da cidade. Então, ela foi a primeira química da cidade, assim, né? Patrulhense também. E elas falaram, assim, das dificuldades de chegar numa empresa onde o serviço era totalmente bruto, né? Com força, que não tinha automatização, e ela chegar para ensinar a controlar o processo, a melhorar a qualidade do produto, a padronizar o processo, né? Para que isso que vocês veem no curso reverta em lucratividade, otimização de tempo, melhoria contínua. Então, aplicar
os conceitos, imagina lá numa indústria muito manual, artesanal, e que pudesse se profissionalizar, né, que pudesse concorrer de maneira diferente no mercado, né, aumentando seus lucros, aumentando a sua receita. E essa mesa foi muito interessante, assim, porque a gente conseguiu atender, não tínhamos muitos meninos, mas eu acho que é o olhar, sabe, entender que eu, quando estou em sala de aula, não faz diferença para mim qual é o estudante que eu estou ensinando. Eu ensino pro estudante, seja ele egresso de escola pública, egresso de escola particular, menino, menina, veterano, novato, ele é um estudante e ele tem que receber aquele conhecimento, ele está ali para desenvolver aquela habilidade, desenvolver aquele raciocínio, mas o mercado ainda é um pouco resistente, a sociedade ainda é um pouco resistente em diferentes áreas, né? E esse projeto de Engenharia por Elas, então, ele busca trabalhar isso, busca trabalhar as questões dos povos originários, das africanidades, ancestralidade. Então, contextualizar não só a mulher, mas toda essa diversidade que a gente tem representada na forma feminina, né, para que o mercado de trabalho seja mais representativo. Eu vejo como dessa forma, assim, eu fico muito contente quando eu olho assim uma turma e eu vejo um número equilibrado assim de meninas e meninos. Eu saliento assim, quando eu formei, acho que nós éramos uns 30 formandos e 5 mulheres. Uhum. E eu já tive situações de ter uma turma de engenharia civil com 80 alunos ingressantes, meio a meio, meninas e meninos. Então, como mudou o mercado, né? Como mudou o ingresso também. E o mercado muda aqui dentro da universidade, mas ele tem que mudar lá nas oportunidades, né, de trabalho. Quais são as outras instituições que estão fazendo parte desse projeto? Temos o projeto está vinculado ao UFSCar. Foi até uma amiga do doutorado que me chamou para participar desse projeto com uma outra professora da UFSCar. Então a gente começa as redes, né? A gente vai a importância das redes. Então ele está na UFSCar, ele está sediado com a professora Silvana, e eu sou muito amiga da professora Margot, que é colega da Silvana. Ele está no IFE de Campos do Jordão, está na Universidade do Espírito Santo, na Universidade de Uberlândia e na do Alagoas, além da eu vi que... Então são 6 universidades, 6 instituições públicas, né? As regras foram bem específicas, né? Instituições públicas, professoras mulheres, bolsistas mulheres, para que a gente tenha essas oportunidades. Tentar equilibrar um pouquinho. Eu vi que esse projeto se desdobra bastante entre gerações, né? E eu queria que tu falasse um pouco da importância de mostrar, principalmente para essas meninas que estão no ensino médio ou no fundamental, esse olhar e trazer esse debate para elas, porque para não ser um susto para elas quando elas se formarem, possivelmente numa graduação. Queria que tu falasse um pouco sobre a importância delas, desde já saber o que é possível e que existe sim um preconceito que está enraizado dentro do mercado, mas com perseverança e resiliência a gente consegue, a gente, no caso elas, combater isso. Todos nós. Todos nós. Com certeza. Eu acho que isso me faz, assim, me desperta mais por ser mãe de 2 meninas. Então eu enxergo o mercado, né, e a vida, como que isso vai se refletir na vida das minhas filhas. Então eu acho que o que mais me faz entender esse processo é que eu quero para elas, assim como que eu quero para todas as estudantes que eu sou professora, para essas meninas que estão lá na escola pública, né, que elas saibam que podem estar onde quiserem, que todos podem estar onde quiser. Então a gente só tem que saber o que a gente quer e qual é o caminho que a gente vai trilhar para chegar. A oportunidade está aí. Claro, tem barreiras, né, às vezes questões financeiras, dificuldade, mora longe, não tem as ofertas, mas a gente precisa entender como que a gente vai driblar essa dificuldade para tentar chegar. Não é fácil para ninguém. Não foi
Às vezes eu estou em aula, né, e o pessoal, professor, é fácil esses materiais. Não foi. Claro que não foi. Todas as disciplinas, elas têm a sua dificuldade. O cálculo também não foi fácil. Só que eu tinha que estudar, e tinha que estudar mais quando eu não sabia, e às vezes é um tempo maior que tu tem que dedicar. E a ideia que a gente pensa, né, quando a gente entende essas meninas lá, é que às vezes elas não conseguem enxergar que podem ir para o mercado dessa área, porque na escola pública, a escola que eu trabalho é uma escola rural, então eles já têm um trabalho assim da menina cuidar da casa, cuidar dos irmãos, isso acontece naturalmente nas famílias, né? Então tem um protagonismo assim que a menina está muito mais próxima da mãe, ela fica com algumas responsabilidades mais domésticas, e os meninos às vezes mais próximos do pai, com os afazeres mais dinâmicos, assim, conserta, manuais arruma o pátio, conserta o chuveiro. Sim. E as meninas às vezes não aprendem esse tipo de coisa. E aí elas entram numa área que eu tenho que trabalhar outras habilidades que eu possa ser essa coisa do cuidado, né? E não da gestão da chefia. Não, ela pode ter o cuidado e pode ter a gestão e a chefia junto. Assim como os meninos, né, podem ter a gestão e a chefia e o cuidado. Eu acho que a divisão de tarefas, a divisão do mundo, do mercado de trabalho, do mundo de casa, ela é igual para todo mundo. Então, na família, o pai tem que lavar roupa, cozinhar, assim como a mãe vai trabalhar fora. Isso é uma equidade dentro de todos os ambientes. Então, mostrar que é possível, que todas as meninas podem e que todos os meninos podem também. Então, mas às vezes a gente precisa romper, né? Romper alguns conceitos, algumas barreiras, alguns paradigmas, algumas questões de cultura familiar também. Não vai estudar porque só vai plantar, ou porque vai cuidar dos negócios da família, não precisa estudar. Não, precisa tudo, sabe? E quanto mais tu te prepara, mais assertiva é a tua escolha. Então, meu pai tem propriedades, tem empresa, e vamos pensar que eu não preciso estudar porque a minha família já tem, posso ser herdeiro. Não, pelo contrário, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar qualificado, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter uma escola, para quando isso acontecer de eu ser herdeiro, eu estar preparado para assumir e para saber que eu quero isso para mim. Então, até quando a situação é confortável, né? Não é uma situação de dificuldade. Então, eu tenho que estar preparado e eu tenho que saber me posicionar, me fazer respeitar. Acho que uma das falas que a Ângela falou, né? Que perguntaram para ela do salário das mulheres, ela disse que sim, que começou com salários diferentes, que as mulheres ganhavam menos e os homens mais. Mas que hoje ela faz o valor do salário dela. Então, hoje ela chegou numa postura, num conhecimento profissional, num conhecimento pessoal, que ela vale aquele salário. Quem quiser pagar, quem não quiser pagar vai perder ela como profissional. E eu acho que é isso. E eu acho que isso é para todo mundo, não é só para as meninas. Só que às vezes as meninas precisam escutar mais. Eu acho que essa é a questão. Assim, elas precisam saber disso, elas precisam se empoderar disso. E quais que tu acha que são as perspectivas futuras do projeto? Quais serão as próximas atividades que vocês pretendem fazer? Esse projeto, pelo CNPq, ele vai até 2027. Então, a gente tem mais 2 anos de atividade vinculado ao CNPq. E, como eu falo, a professora Fernanda é minha parceira, né, no projeto, eu falei pra ela, mas eu acho que eu não acabo ele mais. Porque depois que a gente emergiu, assim, nesse contexto, assim, claro que eu acho que ele vai ter caras novas, propósitos novos, né, dentro da esfera institucional. A gente faz um projeto que não é engenharia por elas, é o engenharia do amanhã, porque eu não enxergo que os meninos não sejam protagonistas, os meninos são tão protagonistas quanto, porque nós convivemos todos juntos. Então é para todos. É que ainda não apareceu nenhum
estudante querendo fazer atividade de extensão. Eles acham que é só para menina, não, é para todos, sabe? Junto com ele tem o projeto do Engenharia do Cotidiano, que aí é na área de ensino, para a gente desenvolver essas ações bem ligadas dentro do curso de Engenharia de Produção, assim, para quem atenda também todo mundo. Eu não quero só as meninas, eu só quero que todos tenham o seu lugar de destaque. Com certeza. Então fica aí esse espaço de divulgação, assim, né, usar o nosso projeto como divulgação, projeto Engenharia por Elas. Então como que as meninas podem te contatar alguém que é responsável pelo projeto, no Instagram, de repente, te procurar pessoalmente, na BURG, algum meio de... O projeto nacional tem um Instagram, que é o Engenharia por Elas, tá? Ali ficam todas as publicações, todas as atividades, né, de todos os polos. Aqui a gente usa para divulgação o Instagram da produção, que a professora Fernanda ajuda ali a alimentar o Instagram. Nós temos 2 bolsistas, que é a Lohane e a Yasmin. Comigo, né, pela minha sala, meu e-mail. Qual que é a tua sala ali? A minha sala é a 1213 e o meu e-mail é Bianca Osório com Z, @furg.br. Então, é isso aí, deixa como uma divulgação aí muito interessante. Eu participei da palestra, suspeito para falar, gostei bastante, né, dessa diferença de gerações ali, todas as perspectivas diferentes do mesmo assunto. Do mesmo propósito, exatamente. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente pode ir encaminhando para o final, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu queria perguntar, assim, se tu tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar para quem está ingressando, ou até mesmo pegar esse gancho, assim, das meninas que às vezes não se sentem, né, acolhidas, de repente, por esse âmbito, mas alguma mensagem para deixar claro que é possível ingressar, é possível trabalhar, é possível levar uma vida bem sucedida trabalhando na área. Então, assim, o que eu deixo para as meninas? Lugar de menina é onde ela quiser. Lugar de todos é onde quiserem. Tem que trilhar o caminho, traçar o objetivo. Não é fácil, às vezes a gente tem um caminho, às vezes, muito tortuoso. Tá? Estudar, se dedicar. Quando a gente olha para trás, foram os melhores 5 anos que eu passei, foi dentro da graduação. Ali tu estabelece relações, ali tu te conhece como pessoa, tu te forma um cidadão, tu te transforma em adulto. Então, foi transformador. Mas o caminho é difícil. As escolhas são difíceis, mas a gente pode sim chegar. Tá? Alguns com menos dificuldade, outros com mais. Mas a oportunidade está e a gente tem que abraçar essa oportunidade. Então, não deixa as oportunidades passarem. Sigam elas, persigam. Nada vem fácil, nada é de graça. Tudo a gente tem um preço a pagar. É um final de semana que não saiu, umas férias que eu tive que converter num estágio. Então, sempre tem um preço a se pagar. Só que o resultado lá no final compensa. Quando a gente equilibra a balança, a gente tem lucro. Sim. Tá? Quando a gente se dedica, quando a gente consegue alcançar os nossos sonhos. Mesmo às vezes os mais pequenos, não precisam ser grandes sonhos, mas ele soma e o resultado lá no final ele é positivo. Tá? E uma coisa que eu gostaria de dizer, apesar de não ser formada em engenharia de produção, eu aprendi a gostar muito desse curso. E hoje eu acho que eu sou muito mais feliz com vocês, porque eu conheci esse curso, eu vi esse curso nascer e vi esse curso se formar. E hoje, quando eu cheguei lá na mesa assim, e vi a Larissa, aluna, né, ela foi minha co-orientada na primeira turma. É de uma satisfação assim, ver a formação de vocês, ver vocês chegarem e encontrarem um caminho, encontrarem voos altos para a jornada profissional de vocês e estarem protagonistas no mercado de trabalho, assim,
que hoje eu acho a engenharia de produção, assim, como uma das painelistas falou, ela é muito cativante. Eu acho que se eu tivesse que escolher hoje, de repente eu teria escolhido a engenharia de produção, porque eu me apaixonei por ele, assim. Eu entendi muito o curso, né? Eu estava lá na primeira aula e vi o curso evoluir, cada disciplina que foi implementada, cada ano que foi implementado, cada turma que chegou, cada aluno que já se formou, né, um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas dificuldades. Todos têm essa trajetória, assim, tem essa diversidade, uns vêm de longe, outros vêm de perto, outros são daqui. Eu também cheguei aqui de longe, né, porque eu não era de Santo Antônio, vim para implementar o curso. E eu acho que o importante é escolher, fazer uma boa escolha, não desistir. Trilhar, vai ser difícil, vai ser fácil, não importa, para chegar lá no objetivo final. Não desistir. Diga-se de passagem, ela gostou tanto do curso que foi até coordenadora. 6 anos só. 6 anos coordenadora. 6 anos. Os 6 primeiros. A minha nomeação saiu junto com a data de criação do curso. O curso foi criado num dia, minha nomeação foi dada no outro dia. Como coordenadora, eu fiquei por 6 anos. 6 anos e um pouquinho. Por um bom tempo tu foi a cara da engenharia de produção para algumas instituições, não sei, né? Não sei qual que é a função exatamente de um coordenador de um curso, né? Mas muito legal. Muito legal, muito obrigado. Então, agradecer a professora por se disponibilizar de vir aqui um pouco conversar com a gente, alunos, né, da graduação, projeto de extensão, do PET, que ela já participou, as voltas que o mundo dá. Né? Então, quer complementar mais alguma coisa? Eu acredito que é isso, assim, agradecer bastante a presença e pode ter certeza que a gente sai bem, assim, com... Revigorado, assim, pra gente acrescenta bastante, né, ouvir sempre as experiências dos professores, a gente sai bem agradecido, assim, ouvindo vocês. Então, realmente agradecer por disponibilizar esse tempo para estar aqui conversando com a gente. Agradecer ao pessoal da equipe técnica também, o Gabriel. Então, pessoal, é isso daí. Peço a vocês que curtam, comentem ou compartilhem o que vocês preferirem para a divulgação desse projeto, né? A nossa intenção aqui é realmente promover essa integração entre docentes, discentes, comunidade acadêmica no geral e comunidade de São Antônio da Patrulha, né? Para o nosso campus aqui. Então, muito obrigado. Esse foi mais um episódio e até um outro momento. Até uma próxima. Muito obrigado.